A gente vê aqui essa forma como o Pablo Marçal falou durante a entrevista, né, desacreditando na Polícia Federal, e até eu pergunto, mas você não acredita na Polícia Federal? Ele falou, eu acredito em Deus. A Polícia Federal está aparelhada, quem comanda a Polícia Federal é o ministro da Justiça, né, falando que ela serve aos interesses do governo nesse sentido. E aí é curioso de a gente ver a repercussão, né, dessas falas, não só porque a fala do Pablo Marçal, ela não está isolada. Ela tá. A gente lembra na semana passada, quando teve aquela operação da Polícia Federal, nós falamos bastante aqui sobre isso, né? Até o professor Walter Mairovich falou que isso aí valeria até pedidos de prisão de uma certa maneira, da forma como a família Bolsonaro reagiu a operações da Polícia Federal, falando que a Polícia Federal é nojenta. E aqui muita gente está comentando, por exemplo, Marilise diz. Polícia Federal não tem credibilidade. É uma perseguição política clara que a gente está vivendo no Brasil. Aí outros falam aqui, o Yuri, por que a Polícia Federal não investiga o governo? E aí é importante a gente trazer a informação, né? Sakamoto investiga, tanto é o caso do ministro das Comunicações e muitos outros casos que também são alvo de investigação da Polícia Federal. Eu acho muito importante aqui trazer os fatos, porque as pessoas vivem em realidades paralelas, né? Então há uma acusação na Polícia Federal que está sendo aí capitaneada pelos apoiadores de Bolsonaro para desqualificar a Polícia Federal. E aí eu queria muito ouvir vocês. O que é a Polícia Federal? Vocês acham que tem algum aparelhamento nesse momento, Sakamoto? Olha, Fabiola, é exatamente a questão do ministro Juscelino Filho que eu ia comentar diante dessa sandice dizer que, ai, não, a polícia é aparelhada. Aham, o Lula, ele tem uma polícia que faz o que ele quer e resolveu um belo dia olhar para o próprio pé e dar um tiro. Ele vai, vamos investigar pesadamente o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, né? Vamos indiciá-lo por corrupção, né? Por quê? Porque eu acho legal, né? Porque eu acho bonito, porque eu gosto, eu sou masoquista. Melhor, vamos revoltar no tempo. Bora investigar o meu governo por mensalão, que é o que aconteceu nos primeiros governos. Bora indiciar o governo. Pô, um monte de gente no governo por conta disso, foi o que aconteceu também, né? Vamos lembrar o seguinte, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa, você pode ser lulista, você pode ser bolsonarista à vontade. Agora, é, ser tonto diante dos fatos é ruim. É ruim porque você vai ser enganado por todo mundo na política, no supermercado, no açougue, em qualquer lugar. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, não seja gado. Não simplesmente siga aquilo que vocês leram no WhatsApp. Não siga simplesmente aquilo, seja de direita ou de esquerda. Não fala, é isso mesmo. Por quê? Porque aquilo você concorda. Não é. Tem uma máxima da internet que a gente bate na tecla há mais de 10 anos. Na internet, para muita gente, certo é aquilo com a qual você concorda e errado é aquilo da qual você discorda. E não é assim, né? O que que acontece? A Polícia Federal, ela só serve ao governo. Então me explica o Juscelino, me explica o Mensalão, me explica o Petrolão. Explica aquela caceta de casos também que derrubou Palocci, que derrubou um monte de gente, Zé Dirceu, derrubou um monte de gente que começa tudo com investigação de Polícia Federal. Que começa tudo com investigação de Polícia Federal. Polícia Federal deu uma canseira. Não sei se vocês sabem que o Lula ficou 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal, inclusive, né? O que é mais irônico de tudo isso. Então, o que acontece? A Polícia Federal, ela é uma polícia de Estado. O Pablo Marçal, ele tenta fazer uma falácia. Tem várias falas do Marçal que são falácias. Você joga uma coisa, a pessoa, tá correto. Mas, na verdade, ele tá contando uma meia-verdade ou distorcendo a história. A Polícia Federal está sobre a responsabilidade de um governo, mas qualquer governo que achar que a Polícia Federal não tem independência interna acaba rodando. Como bem colocou o Josias, o Bolsonaro tentou subverter a Polícia Federal naquela fatídica reunião ministerial, falou que se não indicasse uma pessoa que ele não ia deixar
criar problemas para os amigos, para a família, para ele mesmo. Ele ia mudar, ele ia fazer. Isso aí ajudou a bater de frente ele com o Moro e eles saíram por causa disso. O Moro saiu atirando, dizendo que o Bolsonaro manipulava a Justiça, a Polícia Federal. Mas mesmo as manipulações do Bolsonaro não impediram a ação de gente lá dentro que estava fazendo a lição de casa. Muitos foram punidos, né? O próprio Saraiva, que era delegado, que envolveu o próprio Ricardo Salles naquele esquema de venda de madeira ilegal, entre outros delegados, foram punidos, foram removidos aqui e ali porque fizeram o trabalho deles. Mas, mesmo assim, mesmo com as punições, mesmo com tudo isso, a Polícia Federal internamente fez seu trabalho. Então, o que que acontece? Mesmo num governo que houve clara manipulação, clara tentativa de sequestro dessa instituição, houve o seu trabalho sendo realizado e a gente está vendo os frutos disso até hoje. Porque essas investigações, muitas delas não começaram agora, começaram antes. Sim, começaram durante o governo Jair Bolsonaro, né? Investigações sobre vacina, investigações sobre um monte de coisa que estão sendo feitas até hoje. Então é o seguinte, eu acho, Fabiola, que esse caso ele é fundamental porque ele vai muito além dessa discussão a respeito da Polícia Federal. É uma discussão importante que a gente tem que travar, a gente tem que conversar com a nossa audiência, que é da importância deles não se desconectarem da realidade simplesmente porque resolvem seguir o seu ídolo, o seu mito, seja o seu ídolo, o seu mito, o Lula ou o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não terceirizem sua capacidade de raciocínio. Não fiquem seguindo influenciadores, não fiquem seguindo jornalistas, não fiquem seguindo pessoas, estou dizendo, eu acredito em tudo que ele achar. Não seja tapado, não seja pateta. Mantenha a sua capacidade de raciocínio, veja os fatos, analise os fatos, pegue a informação. Governos fazem sacanagem, sim, mas não ache que o seu governo não faz e o outro governo faz. Analisa os fatos. Não terceirize sua capacidade de reflexão, porque caso contrário, no final do dia é você que sai perdendo, porque isso se traduz depois em várias dimensões da vida. Você acaba sendo um cobaia, o rebanho, gado em outras dimensões da vida. Então é isso, é importante. Olha para o que está acontecendo. A Polícia Federal criou um problemão para o Lula ao botar o Juscelino como indiciado. Na entrevista que eu termino falando isso, na entrevista que o Lula nos deu no dia 26 de junho, a gente até perguntou: e aí, presidente, e o Juscelino? Né? Não tá cara essa aliança, esse toma lá da cá no Congresso, todas essas coisas, né? Não tá ficando caro porque a União Brasil não entrega voto e nem entrega um BO. Ele falou que se o Juscelino, se o indiciamento for aceito, se houver denúncia, etc., o Juscelino vai ser convidado a se retirar. Ou seja, problemas para esse governo a Polícia Federal também traz. A Polícia Federal pode ser acusada até vou ser sincero, pode ser acusada de, às vezes, não fazer o trabalho como deveria. A gente tem tantos outros problemas, né? E não tem capacidade técnica da polícia, às vezes capacidade pessoal, para trabalho escravo, para desmatamento, para tantas outras coisas que deveriam estar atuando, né? Agora, dizer que não está atuando, eu acho um erro.